Boa noite, começando mais uma segunda-feira e estaremos aqui juntas. Quase que eu ia dar boa noite quinta-feira, porque toda quinta-feira nós temos o nosso encontro, a nossa live semanal. E hoje é segunda-feira, um dia atípico, mas vamos começar a semana com tudo, juntos aqui, juntas, né? Juntas aqui. Para mais uma live transformadora e incrível, eu tenho certeza que a sua noite não será mais a mesma. Boa noite, vamos entrando todo mundo, vamos convidar mais alguém. Oi, pastora Cristiane, Alzira, Mateus. Vamos convidar mais alguém para vir para a live, porque hoje eu tenho certeza que assim como as outras, assim como as lives que nós temos tido aqui, vai ser sim incrível, vai valer a pena você estar aqui. É tão bom quando a gente conversa, quando a gente fala de assuntos tão importantes, quando a gente rompe crenças, padrões, quando a gente, sabe, dá um passo assim para dentro de nós e a gente começa a desenterrar algumas coisas, faz total diferença na nossa vida. E é tão importante falarmos sobre isso, sobre filhos, sobre o que nós temos feito, sobre o nosso papel de mãe, nosso papel de pai. Afinal de contas, nós estamos formando a próxima geração. Nós estamos entregando ao mundo um ser humano. Que ser humano nós temos criado, gerado dentro das nossas casas? Porque se a gente pensar, nossa, mas o mundo hoje está perdido, nossa, mas hoje tem tanta maldade no mundo. Mas se nós formos olhar para dentro das nossas casas, a resposta está lá. São os filhos vivos de pais são os filhos órfãos de pais vivos, são os filhos emocionalmente abandonados, são os filhos que carregam muitas marcas. Se você está dizendo que tudo é culpa dos pais, não, eu só estou dizendo que nós precisamos olhar sim para isso. É tão importante formarmos alguém, formarmos a próxima geração. É tão importante abraçarmos isso com todas as nossas forças e olharmos para o que nós temos feito. O que nós temos feito com isso? O que significa cada ação, cada passo, cada fala, cada atitude? Será mesmo que tem coisas que merecem ser reproduzidas? Será que o que foi feito com a gente deve ser reproduzido com os nossos filhos? Até que ponto eu devo reproduzir? Quando é que não está legal? Quando é que eu devo repensar? Essas são perguntas importantes e que nós precisamos fazer para aí sim nós termos a oportunidade de rompermos alguns padrões, rompermos alguns ciclos, rompermos algumas com as feridas, porque nós somos uma geração que carrega muitas marcas de uma educação que não olhou para o nosso emocional. Nós talvez éramos crianças que precisávamos engolir o choro, ficar quieto, brincar sem fazer barulho, tínhamos que obedecer calado, e aí ao mesmo tempo a gente hoje fica chocado com uma sociedade que não se levanta, com uma sociedade que não reivindica direito, uma sociedade que não participa de uma manifestação política, que não tem opinião. Mas nós construímos essa sociedade. A junção de cada um, a junção de cada casa, a junção de cada família, a junção, sabe, de um em um forma o todo. Não tem como um todo ser formado do nada, ele é formado de pequenas partes. Quais são as pequenas partes? Somos nós. É a nossa casa, é a nossa família. Então a pergunta é, em vez de ficarmos apavorados e dizer, nossa, estão criando filhos para um mundo que está tão perdido, eu escuto tantas pessoas falarem isso, vou ter só um porque o mundo está perdido. Nós devemos nos perguntar, que filhos eu vou entregar para a humanidade? Que filhos eu estou gerando para o mundo? Que valores ele carrega? Como que essa criança, esse filho se sente? Ele vai ser um adulto responsável, empático, um adulto que sabe dizer não, que sabe tomar decisões? Porque nós cobramos das crianças um padrão diferente na infância. Mas nós queremos que elas se tornem esse adulto decidido, esse adulto
seguro, autoconfiante. Mas a resposta está na infância, está nas crenças e padrões que nós construímos na infância. Você já convidou alguém para vir para a live? Vamos convidar. Vamos mandar aí para os seus contatos. Hoje é segunda-feira, não é dia de live, pelo menos a minha, né? Mas nós vamos fazer hoje um grande encontro. E eu tenho certeza que vai ser muito bom. Tô convidando, gente, e vocês? Acho que tá bom, acho que eu já mandei aqui para mais de uns 10. Convidaram vocês também? Quem que tá aqui comigo, me dê um oi, uma boa noite para eu falar com você. Convidou mais pessoas? Vão mandando coraçãozinho aí, ó, clica no coraçãozinho se você está feliz em estar aqui. Se é a primeira vez, coloca para mim no chat, primeira vez. Chegando aqui hoje. É tão bom termos pessoas novas chegando. Você convidar uma amiga especial. Só que o convite tem que ser aquele convite, olha, você precisa ir, vai ser bom, eu vou, é maravilhoso, para poder vir, para as mulheres virem para cá. Começar a segunda-feira com algo novo, abrindo a cabeça, a mente. Hoje é um dia muito especial. Quem já se inscreveu na imersão Meu Filho Não Me Obedece? Aqui mais uma vez e feliz. Isso aí, Jaque. Quem que já se inscreveu na imersão? As inscrições abriram hoje. Esse mês nós temos uma imersão online gratuita e vai ser incrível. A imersão Meu Filho Não Me Obedece. Será que alguém aqui passa por isso? Ou será que só acontece na minha casa? Esse desafio das crianças não obedecerem, de você ter que repetir várias vezes a mesma coisa. Para ser ouvida, esse sentimento das crianças não colaborarem, não cooperarem, será que isso só acontece aqui ou acontece por aí também? Já está inscrita, Jaque? Muito bem. Não perca tempo, se inscreva na imersão, vai ser maravilhosa. Vai ser dia 21, 22, 23 de março e 26, a nossa última aula. E no dia 27 de março eu abro as inscrições para a Comunidade Damas. Quem conhece a Comunidade Damas sabe o quanto é maravilhoso fazer parte de um grupo de mulheres que vivem um propósito de vida. E qual é o propósito de vida? Assumir a liderança da própria vida para sim encontrar o equilíbrio como mãe, como esposa, como mulher, resgatar a mulher que está escondida aí dentro de você. Porque apesar de você exercer muitos papéis ou diversas funções, existe uma mulher aí dentro que precisa ser vista, que precisa ser cuidada, que precisa ser ativada para sim você viver uma vida feliz e plena, plena no seu casamento, plena na sua vida profissional, plena na sua casa, ter dias mais leves, confortáveis e viver sim algo diferente do que você tem vivido. Ó, a Larissa disse que passa por isso. Boa noite, Érica. Só eu e a Larissa, então, porque as outras não passam por isso, Larissa. Só nós duas estamos, ó, nós duas passando por isso. Se inscreve na imersão, você já se inscreveu? Oi, estão todas aí? Estamos. Ó, hoje eu começo uma série de lives de aquecimento para o nosso evento. Nosso evento começa dia 21 de março. Então, a partir de hoje, nós vamos ter 5 lives de aquecimento. Olha que maravilhoso. Então, essa semana tem live hoje, segunda-feira. Tem live quinta-feira. Cadê minha colinha aqui, ó? Meu caderninho. Tem live quinta-feira. Depois tem live domingo de novo. Depois terça. Quinta-feira da semana que vem tem
um masterclass, tirando seu filho do quarto. Eu falei sobre isso nos stories sábado e vou fazer uma masterclass para ensinar vocês a tirar as crianças do quarto, para levá-las dormir no quarto delas. E no outro domingo temos a nossa última live da série de aquecimento. Eu quero acender a chama aí dentro de vocês, para nós chegarmos já na primeira aula do dia 21 de março com tudo, com energia, com alegria, com disposição, porque eu tenho certeza que vai ser enriquecedora. E a primeira aula, adivinha qual é a primeira aula? Quem já viu qual vai ser a primeira aula? A primeira aula eu vou te dar 5 passos para você lidar com a birra. Quem aí vive birra? Gente, a birra faz parte do desenvolvimento infantil. Acredite, não acontece só na sua casa, porque a gente fica achando que as coisas acontecem só na nossa casa. Ah, é só na minha casa que acontece isso, só na minha casa que os meus filhos são assim, só na minha casa. Meu Deus, tô bocejando, o que só, o que foi? Hoje eu nem tomei chá. Nem tomei chá pra estar bocejando, vou tomar minha água. Eu tô com sede, hoje tá calor, não tá, gente? Pelo menos aqui em Barreiras tá calor que só. Bora beber água, gente, que o rim agradece. Bom, e o que vocês vieram buscar aqui hoje? Fala pra mim. Nós vamos falar sobre a geração permissiva. Quais são os perigos? Você saberia me falar o que sobre isso? Aqui acontece e eu fico sem paciência. Sim, é verdade. Muitas de nós perde muito fácil a cabeça. Nós ficamos impacientes, porque vários processos acontecem em nós, né? E é justamente isso tudo que eu vou ensinar na imersão. Vou te ensinar como lidar com a birra e com o mau comportamento sem perder o controle. Mas acredite, Larissa, acontece na casa de todo mundo. Na minha casa tem birra, sim. Tem dia que eu tô mais impaciente. Tem dia que eu tenho que respirar mais vezes para eu não perder o meu controle. Mas antes dessa versão atual que vos fala, nossa, era um caos, porque aí era grito e briga e confusão, e era só confusão, meu Deus. Eu paro para pensar e lembro como os dias eram difíceis e cansativos, pesados, e faz total diferença você aplicar esses passos e você saber tudo aquilo que eu vou entregar aqui para vocês. Então se prepare, venha para a imersão, faça a sua inscrição, é gratuita, vai ser online no meu canal do YouTube. Convide alguém, convide outras mães, reúna as amigas. Sabe aquele dia de assistir o filme no sofá? Então chama as amigas para assistir junto com você a aula. Olha que legal, vamos fazer um grande programa, né? Convida as amigas para vocês assistirem juntas a aula no canal do YouTube. Você vai poder assistir na sua televisão. E começa dia 21. Traz seu caderninho, ó, para você anotar tudo aquilo que eu vou ensinar vocês. Bom, e aí, gente? Cadê vocês? Vocês estão caladas hoje no chat? Vocês estão distraídas? Estão fazendo outra coisa aí, assistindo a live comigo? O que vocês estão fazendo? Estão amamentando, estão colocando as crianças dormirem, os meus já estão dormindo. Não sei se vocês viram nos stories. 5h30 já começa a rotina deles. Jantar, para subir, para tomar banho. E termino por volta de 7h30. Gente do céu, o que é isso, essa abrição de boca aqui? Só foi começar a fazer a live e eu comecei a bocejar. Eu, hein? Tem alguém com sono aí que tá passando pra mim? Ai, tô achando vocês hoje tão caladas nesse chat. Bora, mulherada, o que vocês estão fazendo? Olha, Jaque, as crianças dormindo. Muito bem, Jaque, isso aí. Grandes mudanças, hein? Quem viu e quem te vê. Coisa boa isso, né? Coisa boa é ter rotina. Tá aproveitando para ter um tempo para você, para o maridão. Porque as primeiras vezes que isso acontece, a gente tá tão mal acostumada, né? A gente tá tão sem costume, digamos assim, das crianças irem dormir.
da gente estar sempre ocupada com elas, que quando as crianças vão dormir cedo, assim, pelas primeiras vezes, você não sabe nem o que fazer. Você para, assim, você fica perdidinha. Ao mesmo tempo que você tem um monte de coisa para fazer, você não sabe o que fazer com aquele tempo que você descobriu que você tem. Mas é bom demais, porque tanto você como o seu casamento precisa desse tempo. Gente, fala pra mim, o que vocês pensam que é a permissividade, hein? Vocês acham que a permissividade é perigosa? Esse é o nosso tema de hoje. Uma geração permissiva. Quais os perigos? Porque nós somos uma geração que nós somos muito marcados no nosso emocional. Ó, a Samara disse, eu estou com sono também, quero aprender muita coisa na live. Estou justamente nessa fase de birras, desafiador. Já se inscreveu, Samara, na imersão? Na imersão, meu filho não me obedece? Lá eu vou entregar o que você precisa saber sobre birra, mau comportamento e o que fazer, tá bom? É desafiadora porque nós não estamos preparados, tá? A preparação está em nós. Pode ser sim, ser muito mais leve e melhor. Bom, mas nós somos uma geração que nós somos marcadas pela educação tradicional, tá? A educação tradicional, infelizmente, ela usa métodos que são agressivos com a criança, são violentos com a criança, principalmente no emocional. E tá tudo bem a gente não saber disso antes. Eu era uma mãe adepta a isso e pra mim eu estava gerando adultos direitos, responsáveis, adultos que iam ser alguém na vida, né? Porque tudo que uma mãe quer, uma família quer, é que os adultos ou que as crianças deem certo na vida, né? Entre aspas, né? Que elas não se percam, como todo mundo fala. Então eu era assim uma mãe autoritária, porque pra mim era assim que eu ia educar. Meus filhos tinham que me obedecer e pronto. Não tem vez, quem decide sou eu, sabe? E essa linha do ter autoridade e ser autoritária é uma linha muito tênue, que quando a gente não tem conhecimento, quando nos falta o conhecimento para entender a criança, o emocional dela, o que ela está manifestando para mim, a gente facilmente atravessa essa linha. Então a gente perde a autoridade e passa a ser autoritária. Tá? Porque é diferente a autoridade de autoritarismo, é muito diferente, principalmente quais são os motivos que a pessoa te escuta ou te obedece ou te respeita, né? Porque no autoritarismo está presente o medo, você obedece por medo, é só nós lembrarmos de uma educação militar, né? De uma regra militar, é por medo da punição, medo do castigo, medo de perder. E ter autoridade, a verdadeira autoridade é aquela que é conquistada por admiração. Então, quando você respeita por admiração uma autoridade, essa pessoa tem autoridade sobre você. E o que nós aprendemos com a educação tradicional é construir uma educação à base do medo. Então, nós estamos nos dois extremos. Existe a educação tradicional, que pode ser autoritária, porque nós aprendemos a controlar a criança, nós aprendemos que criança não tem vez, que você não sabe de nada, engole esse choro e fica quieto, quem manda aqui sou eu, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você vai fazer só o que eu quero, você não tem escolha, você não tem opinião. É esse método que a gente cria ou gera as crianças. Em contrapartida, existe a educação permissiva. Então, pais que vieram de uma educação muito autoritária, muito rígida mesmo, muito rígida, de não poder fazer nada, de apanhar, ficar muito de castigo, sabe? Uma educação bem rígida, esses pais têm sempre dois caminhos que eles vão tomar. Ele toma um dos dois, ele tem dois caminhos e ele escolhe um. Ou ele é esse mesmo pai autoritário com os filhos, ele exerce o autoritarismo de quem manda sou eu, fica quieto, cala a boca, ou ele vai para o extremo oposto do autoritarismo, que é a permissividade. Por quê? Eu sofri tanto com essa educação, eu fui tão humilhado, eu apanhei, eu me lembro, e eu não quero fazer isso com os meus filhos.
eu não quero ser assim com os meus filhos. Então esses pais vão para a permissividade. Por quê? Porque eles carregam marcas tão profundas de como foi com eles, dessa educação, que fazer isso com os filhos causa quase dor neles. Causa dor, porque a dor emocional ela é tão real como a dor física. A neurociência já explica isso, que a pessoa, quando sente uma dor emocional, as mesmas áreas do cérebro são ativadas, as mesmas áreas quando a pessoa tem um corte na pele. Então a dor emocional, ela dói tanto quanto uma dor física, de um corte, de uma batida, de quebrar um braço, de quebrar uma perna. Então esses pais, muito marcados por uma educação rígida e autoritária, eles tendem a ir para o extremo oposto, que é a permissividade. Só que a permissividade, ela é muito nociva para a criança. Por que é nociva? Porque a permissividade é uma educação em que os pais não conseguem, eles têm muita dificuldade de dar limites aos filhos. Eles são aqueles pais extremamente amorosos, cuidadosos, gentis, muito gentil, muito amor, mas não existe firmeza e não existe limite. Os pais que são permissivos, eles fazem de tudo para agradar os filhos. E é por amor. Tanto os pais autoritários como os permissivos fazem isso por amor. Nós amamos os nossos filhos mesmo quando erramos. Eu sempre amei os meus filhos mesmo quando eu errava. Descobri tudo isso que transformou a minha vida, transformou a minha relação com os meus filhos, transformou o meu casamento, a minha maternidade, transformou a mim. E isso não mudou o meu amor. É o mesmo amor quando eu errava. O que mudou em mim foi o conhecimento, né? Eu acessei um conhecimento que me libertou do antigo padrão. Então, eu sei que é por amor. E os pais permissivos é por amor, assim como são os pais autoritários. Só que os pais permissivos, eles querem agradar a criança, fazem de tudo para agradar. São aqueles pais assim que fala alguma coisa, a criança faz que vai chorar, assim, ou chora, e aqueles pais falam, não, filho, não chora, o que foi? O que você quer? A mamãe faz pra você. Você não quer comer, não? Ai, você não gostou da comida. O que você quer comer? Fala pra mamãe, eu vou fazer pra você. Aí, é aquela mãe que vai na nutricionista e fala assim, doutora, meu filho só come cachorro quente todos os dias, ele não come outra coisa. Aí eu dou, né? Porque eu vou deixar ele sem comer, tadinho. Sabe, aquela criança que, filho, tá na hora de desligar a TV. Ai, eu não quero desligar a TV, mãe. Ai, filho, tá bom, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho então. Aí você desliga, você desliga, só mais um pouquinho. Então tá bom, filho, pode ficar. Não, filho, não precisa chorar. São pais que acreditam no fundo do coração que se disserem não para os filhos, estão praticamente ferindo a criança. Mas no fundo, eles se conectam com a dor que eles sentiram. De pais muito reprimidos, de uma educação muito autoritária. Então, quando ele se depara com aquela cena do filho e aquela dor dele vem à tona, mas é um processo inconsciente, ele não pensa nisso, ele não sabe isso, tá? Até que esses pais, essa mãe, acesse esse conhecimento, ela não sabe que a raiz é do que ela sente. Então, esses pais dizer um não para o filho, ser firme, manter uma regra, é uma tortura. É uma tortura. Então, os pais permissivos, a mãe permissiva, ela tem muita dificuldade com dar limite. Ela tem muita dificuldade em colocar uma regra e levar a regra até o fim. Sempre vai ceder, sempre vai mudar, sempre vai dizer o sim no lugar do não. Sabe, às vezes ela pode dizer um não, aí a criança chora um pouco, chora, ela cede. Ah, não, filho, tudo bem, não chora mais não, filho, chora mais não, tudo bem. Então, essa mãe permissiva, ela tem muita dificuldade que isso. Já a mãe autoritária, ela é super firme, não tem dificuldade em levar uma regra até o fim, ou um comando, uma ordem, né, porque a autoritária dá muita ordem. Mas ela tem muita dificuldade em ser gentil. Porque a mãe autoritária, ela quer que resolva logo. Não, acabou com isso aqui, acabou. Não, é para desligar agora.
eu estou mandando. Porque a mãe autoritária, ela manda e quer que os filhos obedeçam a qualquer custo. Porque foi assim que a gente aprendeu. E eu era essa mãe. Volta e meia essa mãe me persegue, né? Quando você está emocionalmente já cansada, você vê aquele desejo assim vindo e você aí, opa, né? Calma aí, aqui não mais. Aqui não mais. Mas é um processo de transformação. É um processo de autoconhecimento e de libertação. Porque a gente precisa trocar significados, a gente precisa romper padrão, mudar crença de que a criança precisa obedecer e pronto, crença que a criança não sabe de nada, crença de um olhar de superioridade para as crianças, a gente olha a criança como um ser inferior, então a gente tende sim a nos sentir superiores, isso é um processo inconsciente, é social isso. Eu não sei se vocês que começaram a andar aqui comigo perceberam isso. Muitas mães percebem, né? Depois que vão ganhando clareza, depois que vão ganhando consciência sobre o universo infantil, sobre o emocional da criança, essas mães percebem o quanto toda a sociedade, o quanto todo mundo é extremamente violento com as crianças. As crianças não são respeitadas no seu emocional. Gente, o que a gente fala para as crianças, a maneira como a gente age com eles, a gente não faria com outro adulto. Por vergonha, porque ia ferir o outro adulto. Mas nós fazemos com as crianças, porque existe um padrão social de que, sim, nós somos superiores às crianças, como se as crianças não fossem dignas de respeito. Mas muito pelo contrário, as crianças são um ser humano que também tem sentimento, vontades e desejos, como a gente. E ainda mais, ela é imatura emocionalmente, ela é imatura aqui, ó, no desenvolvimento cerebral. Então, o pensamento, o raciocínio lógico dela não é como o nosso, não é de adulto. E a gente tem uma falsa expectativa de que o comportamento da criança atenda à nossa expectativa. Então, por isso não, a maioria das vezes a gente se frustra, se chateia. E aí a gente parte para a força. Quem é superior sou eu. Então você tem que me obedecer. E aí quando a gente não consegue controlar a criança, a gente usa o método de controle. Qual é o método de controle? Punição. Se você não fizer isso, não vai ter isso. Punição e castigo e ameaça. Continua assim para você ver se você vai assistir a televisão depois. Faz isso de novo que você não vai jogar mais um videogame no final de semana. Então, quando eu já não sei o que fazer, quando eu já não sei mais o que fazer, quando a situação já foge do meu controle, entra em ação o gatilho da superioridade, de que nós somos adultos e eles são só crianças e a gente parte por controle pela força. Eu sou mais forte, então quem manda aqui sou eu. Até o ponto de usar métodos que bate na criança, né? O cinto, o chinelo, a vara, né? Que eu também usava. E é um processo a gente entender isso, mas é libertador. E o quanto hoje eu olho para essa situação e falo, gente, em que parte da humanidade nós deixamos de amar as crianças? Aonde foi que incutiram na nossa cabeça que para corrigir uma criança eu preciso usar a violência física? E olha quem vos fala, né? E eu usei o cinto. O cinto ficava pendurado no banheiro, porque era um caos a hora de dormir aqui, né? Então, às vezes, com um filho você empurra com a barriga, com 2 filhos vai ficando difícil. Quando chegou o terceiro aqui, a casa caiu. Aí foi quando a casa caiu, aí quando eu falei, não é possível que a maternidade tem que ser assim, e aí eu fui atrás de resposta e encontrei respostas. Mas eu também fazia isso. Então, essa geração permissiva, ela é uma geração ferida, porque foi muito reprimida emocionalmente. Aí na ânsia de não reproduzir essa dor nos filhos, de não causar esse sofrimento para os filhos, ela vai para o extremo da permissividade. E a permissividade é horrível. A permissividade gera crianças inseguras, crianças que têm medo da vida, frágeis, desequilibradas. São crianças que viram adulto
que acredita que todo mundo na face da terra está aqui nesse mundo para atender às vontades desse adulto. É um adulto que não consegue resolver os próprios problemas, ele precisa sempre de alguém para resolver, porque essa criança está habituada, foi habituada à vida, né, a sua vida infantil, daqueles pais que faziam de tudo para agradar essa criança. Então a geração permissiva gera adultos desequilibrados. Nós vemos muito isso hoje. Porque na tentativa de eu não fazer com meu filho aquilo que foi feito comigo, a gente foi para o extremo oposto. Mas graças a Deus que hoje existe o caminho do meio, que você pode sair do autoritarismo e da permissividade e ir para o caminho do meio. E o que é, Simone, essa geração permissiva? Gente, as crianças fazem o que quer. As crianças ficam 6 horas na frente da televisão, chegam da escola, fica na televisão o dia todo assistindo, por pais que não colocam limite, não põem regra, pais que muitas vezes usam isso como uma zona de conforto, de assim não me dá trabalho, assim eu consigo manter minha criança quietinha. Quem foi que disse que criança foi feita para ficar quietinha, hein? Tem muitos padrões invertidos na nossa cabeça. Quem foi que disse que criança tem que ficar quietinha? A criança, no primeiro setênio, até os 7 anos de idade, está desenvolvendo o corpo físico, está desenvolvendo a parte motora, ela precisa de movimento. Movimento vai formar o corpo físico, que fornece a vitalidade necessária para desenvolver o intelecto depois. Então, as nossas crianças sendo prejudicadas pela televisão, pela falta de atividade, por casas cada vez mais fechadas, morar em apartamento, não ter oportunidade de brincar livre, de correr, de se divertir, elas sim são impactadas no desenvolvimento intelectual. Tudo é um processo de crescimento. Quando uma fase, igual você vai construir um prédio. Como é que você constrói um prédio? Você começa do telhado? Você começa da onde? Você começa da base. Se você não tem uma boa base, o seu prédio vai cair. Se você não tem colunas bem fundamentadas, se a depender da quantidade de andares você não tiver uma base feita para suportar aquilo, o prédio vai cair. E nós temos feito isso com as nossas crianças. A base das nossas crianças, que é o primeiro setênio, está sendo profundamente impactada por diversos fatores. Olha, isso é um bom tema para uma live, eu preciso anotar isso. A construção da base, né? A base da infância. A primeira infância, que é o primeiro setênio, está sendo impactado por diversos fatores. A tecnologia, os pais permissivos, crianças sem regras, sem limites, excesso de tela, celular, televisão, internet, crianças que dormem mal, dormem tarde. Então, essa geração permissiva, as crianças dormem a hora que quer, não tem horário para dormir, acorda ainda porque tem que ir para a escola, porque talvez não teriam horário para acordar. São pais que fazem de tudo pelos filhos. E engraçado que filhos de pais permissivos são altamente inseguros. Vocês sabiam disso? Que a permissividade gera crianças inseguras? Parece que é o contrário, né? Que a criança sendo bem cuidada, bem atendida, vai ser segura. Sabe por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Nossa, gente, tô com muita sede. Acho que hoje tá calor, né? Quem tá aqui comigo? Vocês estão aí? Sobe os coraçãozinhos aí, gente. Parece que eu tô falando sozinha hoje. Cadê a galera do chat que gosta de conversar comigo? Vocês estão tudo aí parado assim, ó, ouvindo, ó. Olha só. Vocês vão me responder no chat, viu? Imagine comigo um prédio. Estão imaginando? Imagine que você está lá em cima do prédio, no terraço desse prédio. Lá em cima. Que a minha aluna já viu essa história. Você está lá em cima no prédio desse terraço. Aí eu te dou uma bola e falo assim, pode jogar a bola aqui, pode correr, pode jogar a bola. Como você vai se sentir?
A Eunice diz que tá ali ligada. Como que você vai se sentir se você está no terraço do prédio, lá em cima, e aí eu te dou uma bola e falo assim, olha só, aqui você tem total liberdade. Você tem total liberdade. Você pode brincar, se divertir à vontade, o quanto você quiser. O que vocês acham que vocês iam fazer? Você acha que vocês iam ficar com medo? Vocês acham que vocês iam brincar à vontade? Assim, despreocupadamente? Correr livremente e tal, se divertir? Gente do céu, misericórdia! Nunca bocejei tanto na minha vida. Vamos! O que vocês acham, gente? Ou você ia olhar assim e ia dizer, não tem grade ali. Não tem nenhuma grade de proteção. Não dá pra mim brincar à vontade, correr. Eu vou ficar meio tenso. Talvez eu vou brincar só aqui, ó. Aqui tá longe ali da borda. Acho que eu vou brincar só aqui, porque vai que eu caio ali. Insegurança? A Jaque disse que ia se sentir insegura. Insegura, a Patrícia disse. Aí, imagine você no mesmo prédio, agora, no mesmo prédio. Aí esse prédio tem alambrados assim, bem alto da lateral. Você continua no terraço. Ó, a Érica também. A Leda Davi. Léa Davi também. Me senti muito segura. Imagine agora esse mesmo telhado, só que agora com alambrado, assim, dos lados. Ai, não trouxe nenhuma caneta. Imagine esse mesmo prédio, só que agora esse prédio tem alambrados em cima. Aí eu faço a mesma coisa. Olha, aqui você tem liberdade, você pode correr, se divertir, brincar do que você quiser e eu te dou uma bola. O que você acha que mudou da cena 1 para a cena 2? Todo mundo ia se sentir apreensivo e inseguro. A cena 2, onde você está no mesmo lugar, no mesmo prédio, só que esse prédio tem tela, tem alambrado, tem grade de proteção, ele tem limites. Esse terraço do prédio da cena 2 tem limites. E limite te dá liberdade. Gente, parece paradoxo, mas isso é tão real, Pensa comigo. A cena 2 tem limites claros e estabelecidos. Então, quando eu falei pra você assim, aqui você tem liberdade, pode ficar à vontade. Você olhou o ambiente, percebeu os limites e aí se sentiu à vontade. Por quê? Porque se sentiu segura. Eu posso correr, eu posso fazer o que for aqui, eu não vou cair, não vou morrer. Então, o limite te dá liberdade. Olha que coisa. E muita gente acha que o limite poda a liberdade. O limite é autoritário, poda a liberdade, baseado no autoritarismo. Mas o limite estabelecido, sim, com firmeza e gentileza, o limite onde as partes são ouvidas, onde eu consigo tratar a minha criança também com respeito e dignidade como um ser humano que depende de mim, do qual eu sou sim autoridade sobre ele, mas autoridade não tem a ver com autoritarismo. Mas o limite traz segurança. Olha, que incrível! Vocês acharam isso? Então, quando eu dou limite à minha criança e digo, até aqui, filho, você pode ir. Esse aqui é o nosso combinado. Isso traz segurança na vida para a criança. A criança se sente segura, protegida, amada. Gente, por mais que pareça que é o contrário, filhos de pais permissivos não se sentem amados, porque não tem limites claros. Porque eles não se sentem protegidos, porque eles estão no comando da vida, fazendo o que bem entende,
tudo para eles é acessível, então eles duvidam. Será mesmo? A vida parece que é insegura. Porque eles não conseguem se sentir protegidos, não tem limite. E a criança é imatura emocionalmente. Vocês conseguiram perceber isso ou não? Ficou claro a questão do limite? Dar limites é amar, dar limites é dar proteção. Dar limites é sim gerar um adulto emocionalmente saudável. A questão aqui é nos questionarmos como nós vamos impor esses limites. Impor, entre aspas, porque limite não é imposto. Limite é dado, limite claro, objetivo. Limite precisa ter escuta ativa. Escuta ativa não é você fazer as vontades do seu filho, que o acolher é diferente do mimar, e esse é o tema da nossa próxima live. Quinta-feira eu vou falar exatamente isso, a diferença do mimar para o acolher. Porque a gente acha que acolher a criança é mimar. Assim como a gente acha que não dar limites à criança, eu estou amando o meu filho. Temos sim uma geração de pais permissivos, as crianças assistem o que quer, ficam o tempo que querem na televisão, vão dormir a hora que quer e estão sendo prejudicadas por isso. Pai, mãe, por favor, o limite é dado por nós, o limite é prova de amor, o limite precisa ser estabelecido para o seu filho. O seu filho não tem maturidade emocional, psicológica para lidar com isso sozinho. O seu filho precisa de você para estabelecer regras objetivas e claras. Mas a pergunta é como? Nós não precisamos ser violentos com os filhos, não é? Olha só, a partir de hoje acabou isso aqui, acabou, chega, e você tem que só me ouvir e obedecer. Não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla, onde a gente escuta, conversa, organiza a regra, faz um combinado. Sim, a palavra final vem de você, mas autoridade não tem a ver com autoritarismo. Precisamos conquistar uma autoridade com os nossos filhos por respeito, por admiração e não por medo. A autoridade construída por medo, ela é opressora. Ela é opressora. A criança não consegue ser ela mesma. Ela não consegue se sentir à vontade. Então vive tensa, porque precisa modelar o comportamento o tempo todo, porque tem medo daquela pessoa. Imagine a gente dentro de uma casa, o tempo todo com medo da pessoa que está lá com a gente. Vocês já pensaram? Já pensou você dentro de casa, morando com uma pessoa que você tem medo? Eu não sei se alguém aqui já viveu essa situação, porque é uma situação grave. Já pensou você com medo de alguém que está o dia todo com você? Será mesmo que é essa relação que nós queremos ter com os nossos filhos? Será mesmo que eu quero que meu filho tenha medo de mim? Que se comporte, se modele para me agradar, para não ter medo de mim? Ou será que a gente quer que os nossos filhos sejam eles mesmos? Que eles não tenham medo de expor opiniões. Talvez nós sofremos tanto com isso. Medo de expor opinião, baixa autoestima. A gente não acredita nas nossas habilidades. E vocês acham que isso vem da onde? Isso vem da infância. De uma educação repressora. E quando eu falo repressora, não é que nós tivemos pais ruins. Nós só tivemos pais que não souberam lidar com o nosso emocional. Porque eles não tinham acesso a essa informação. Eles não tinham a oportunidade de estar numa live aqui, igual você está aqui comigo. Isso é uma oportunidade minha e sua. Nós temos a oportunidade de mudar. Mas também não podemos ser pais permissivos. Você precisa liderar a sua casa. Você é o cérebro maduro, deveria ser o adulto dessa relação. E o adulto dessa relação precisa sim ter regras claras estabelecidas com as crianças. Criança tem que ter hora de dormir. Criança não pode usar o celular o tempo todo. Criança não pode ficar o dia todo na televisão. O cérebro das crianças está ficando atrofiado por causa disso.
fora as consequências emocionais e psicológicas, e nós precisamos olhar para isso. Não adianta a gente querer corrigir só lá na adolescência, só na vida adulta, vai dar muito mais trabalho se a gente conseguir chegar lá com eles. Gente, isso é sério. Nós precisamos olhar para a infância. É agora, é na infância deles que nós vamos mudar o futuro. Não precisa chegar lá pra gente ter um problema. Ah, Simone, meu filho é adolescente. Vamos começar de agora. Mas nós precisamos nos despertar e entender que, apesar de termos sido feridos, nós não podemos ser os pais permissivos. Pais permissivos gera filhos desequilibrados. Filhos inseguros, com medo da vida, porque esses filhos nunca se sentiram amados e protegidos, porque eu provei aqui para você que o limite da liberdade, o limite da sensação de proteção, eu sei até onde eu posso ir, tem alguém olhando por mim, tem os meus pais me protegendo, então eu posso ser eu mesmo, eu posso ser eu mesma, porque com esses limites eu vou estar segura. A falta do limite é uma criança insegura, ela não sabe até onde ela pode ir, porque ela não sabe se dá conta, se dá, se não dá, o que vai acontecer, o que não vai. É uma criança insegura e é perigosa a permissividade, porque os pais que são permissivos desde a infância ali com os filhos, eles toleram tudo em nome do amor, mas isso não é amor. O amor precisa sim de limites, né? O que eu quero dizer não é que você não ama o seu filho. Eu quero dizer que não é a maneira adequada de manifestar amor, porque o amor exige proteção, cuidado, limite. Amar também é dar limite. E os nossos filhos precisam de pais assim. Só que muitas vezes nós estamos cansados, sobrecarregados e estamos recorrendo a isso como uma forma de alívio. Ah, eu estou em casa, mas eu quero que meu filho fique ali na televisão até a gente dormir, porque assim ele não me dá trabalho. Ai, mas eu já tentei, falei com meu filho para ele desligar a televisão e ele não quer. Aí eu deixo ele assistir TV a tarde toda. Não é assim, gente, não é assim. A gente não deve ser violento, nós não devemos usar ameaça, nós não devemos agredir a criança emocionalmente, ou com palavras, ou fisicamente, né? Mas nós precisamos ter regras claras e entender como que a gente faz isso respeitando a criança, respeitando também o que ela sente, o que ela pensa. É super válido o que ela pensa e o que ela sente. E a resposta final vem da gente. Nós precisamos sim assumir essa liderança da nossa casa, da vida dos nossos filhos, e que é diferente do autoritarismo. Ter autoridade sobre os filhos, ter autoridade na casa, não é a mesma coisa que sermos autoritários. A educação tradicional nos ensina a sermos autoritários. Você vai fazer isso e pronto, acabou. Eu não estou perguntando a sua opinião. Eu quero que você me obedeça. Ai, Ana, não importa o que você pensa. Você não sabe de nada. Enquanto você está aqui na minha casa, você vai me ouvir. E aí a gente poda essa criança. Ao mesmo tempo que libera várias coisas. Tá tudo bem, filho, fica a tarde toda. Ah, você não quer brincar não? Tudo bem, fica na televisão, fica no celular, fica no videogame, tá tudo bem. Mas não tá tudo bem, gente. Nós estamos prejudicando as crianças. As crianças estão emocionalmente já desequilibradas. Elas estão ansiosas, imediatistas. Cada vez mais aumenta o número de crianças e adolescentes com crise de pânico. O índice de suicídio entre os adolescentes aumentou assustadoramente. São filhos, sim, sem limites.
se perdem na vida. E é importante nós olharmos para isso. Ser permissivo não vai sarar a sua dor. Ser permissivo não vai curar você. A sua dor, o seu trauma de uma educação que foi violenta com você, ela não vai ser curada você sendo permissivo com seu filho. Você fazendo de tudo. Meu Deus do céu. Você fazendo de tudo para agradar o seu filho. Porque fazer de tudo para agradar também não é amor. O amor dá limites. O amor, ele sim tem regras, acordos e combinados, porque você faz isso pelo bem da criança. Agora eu volto a dizer, o como importa. Como eu vou dar limites? O como importa muito. Eu vou usar ameaça? Se você fizer isso, eu não vou fazer isso. Se você é ameaçando a criança, é colocando ela de castigo, porque o como é muito importante. O como é que vai ferir ou não meu filho profundamente. Como nós ficamos feridos. E hoje carregamos várias consequências disso. Já falei muito aqui com vocês. Faz sentido, gente? Ou não? Falem pra mim aí no chat. Faz sentido ou não? Ou então, os pais trabalham muito e aí sentem culpa. E aí quando sentem culpa, aí chegam em casa e aí não conseguem dizer não para os filhos, não conseguem corrigir alguma coisa que aconteceu, não conseguem pôr os limites necessários porque sentem culpa. Já sentem culpa porque acham que trabalham, passam o dia todo fora. Aí eu chego com meu filho, vou dizer não para ele por uma coisa que ele quer. Ah, não, vou dizer sim. Eu quero que ele aproveite. Ou então meu filho vai achar que eu sou uma mãe ruim. Ah, eu sou uma mãe ruim, porque aí eu chego em casa, trabalho o dia todo, e aí meu filho me pede alguma coisa, eu ainda falo não. Ah, deixa ele assistir televisão. Ah, não, deixa ele dormir a hora que ele quiser. Uma mãe me procurou, que o filho estava muito agressivo, irritado, estava com dificuldade de aprender na escola, fazia aula de reforço, não estava adiantando, uma série de coisas. Aonde está a resposta? Na rotina, no que essa criança faz. Essa criança, desde a hora que chega da escola até 10 horas da noite, ficava na televisão e não fazia outras atividades e ficava lá. E quais as consequências? A criança que dorme 10 horas, 10 e meia, ela tem dificuldade de aprendizado, ela é mais irritada, ela é imediatista. Se você somar isso com o uso de telas excessivo, igual ele que passava o dia todo na televisão, você tem um quadro, sim, desse, com alteração do sono. E aí eu falei com ela e ela falou assim, não, mas esse momento é o momento que eu chego do trabalho e aí é um momento que eu fico lá com ele. Falei, você fica lá com ele como? Não, eu fico lá cozinhando, fazendo as coisas da casa e ele fica lá assistindo televisão. E aí eu falei pra ela, isso não é ficar com a criança. Você não está com ele está assistindo televisão. E você está fazendo coisas da casa. Isso não é tempo de qualidade. Isso não é troca de experiência. Vale muito mais você chegar em casa, jantar com a criança, fazer um ritual do sono, contar uma historinha, sabe? Ter a troca de carinho, uma massagenzinha no pé. E ali 7h30, 7 horas a criança já está dormindo. E aí você ir fazer outra coisa para você e você resolver a vida que você quer. Isso é muito mais qualitativo, de qualidade, é muito mais experiência, é muito mais saudável do que você achar que tá com ele porque ele tá assistindo televisão a noite toda até 10 horas e você fazendo um monte de coisa na casa, entende? Então nós precisamos sim entender, não sermos permissivos.
Nossos filhos precisam de limites, mas a gente precisa dar limite com amorosidade. Nós precisamos ser firmes, mas gentis. É a firmeza do autoritarismo junto com a gentileza da permissividade. Aí surgiu o caminho do meio. Que o caminho do meio, ele é firme, ele traz limites, mas ele se preocupa como eu faço isso? Respeitando o emocional da minha criança, respeitando o que meu filho sente, respeitando ele, mas impondo o meu limite, o nosso limite. Então esse é o caminho do meio. E aí você vai até o fim, você é firme em uma decisão, mas você é gentil, acolhendo, validando o sentimento, entendendo que sim, a sua criança pode manifestar emoções, ela pode discordar, ela pode ficar chateada com alguma coisa que você deu limite. Olha, você não vai comer o biscoito recheado agora, é um limite. A criança tem o direito de ficar chateada. Eu queria tanto aquele biscoito. Então, ela tem o direito de ficar chateada. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, é importante sim sermos firmes, darmos limites claros, fazer a criança entender que tem processos, que tem coisas que ela precisa cumprir. Isso são as regras e combinados, e você ser firme até o fim. Mas precisamos sair do autoritarismo e encontrar a gentileza. A gentileza de respeitar a criança, de não usar métodos que ferem a criança, ou fisicamente, ou emocionalmente, ou psicologicamente. É isso. Mas não sermos mais pais permissivos. Você não pode ser. É nocivo para o seu filho, é ruim para ele, é ruim para você. Porque essa criança que tem pais permissivos, ela nunca está satisfeita. São pais extremamente cansados de atender à vontade da criança. A casa vira um caos, porque a criança está no comando, literalmente. Ela fala se vai comer ou se não vai comer, ela fala o que vai comer. É aquela mãe que se mata para agradar, faz de tudo. É aquela mãe que cozinhou, o filho joga o prato no chão e ela, filhinho, o que foi? Você não gostou da comida? Então a mamãe vai fazer outra. Você quer o quê? Batata frita? Então tá bom, vou te dar batata frita. Sabe? É aquela mãe que não consegue dar limites aos filhos. Não consegue. Isso é a permissividade. Deixa a criança mandar em tudo. É diferente da educação consciente. Que as pessoas acreditam que a educação consciente é isso, né? Então eu vou fazer agora o que meu filho quiser. Gente do céu, o que é isso? Ninguém me explica. Não tava com essa bocejação toda não, só quando comecei a live. Bocejando e tomando água, com sede. A firmeza, ela não precisa vir acompanhada da rispidez. Ou de sermos rude, né? Eu achava que para eu ser firme, eu tinha que falar assim com a criança. Para com isso agora, aquela cara de mal. Porque senão parecia que as crianças não iam atender. Mas claro, de uma educação à base do medo tem que ser assim. Então eu achava que para falar com as crianças tinha que ser assim. E isso não é firmeza, isso é ser rude. Você pode ser firme sorrindo. Filho, eu sinto muito, filho. Eu sinto muito, eu estou vendo o quanto você ficou chateado com isso. Mas a minha resposta continua sendo não. Vem cá, você quer ajuda? Vamos fazer uma outra coisa agora? Você quer chorar aqui no meu colo? Isso é firmeza com gentileza. Acolher o que a criança sente, valida o sentimento, mas você mantém o posicionamento. Ser firme é você ir até o final com a sua decisão. E ser gentil é a capacidade de, em meio a essa turbulência do seu filho estar chateado, dele querer muito uma coisa que você disse não, você se preocupar com o que ele está sentindo, mas mantendo a sua firmeza.
Conseguiram entender a diferença? Eu sei que parece estranho no começo, mas conforme você vai aplicando, você vai fazendo, isso vai melhorando muito na sua cabeça, vai melhorando muito o seu conceito. Ser firme não é ser rude, e ser gentil não é ser permissivo. Você pode ser firme em dizer um não, você não vai. E gentil, ai, nossa filho, você se chateou porque eu disse que você não vai. Eu entendo você tá chateado, eu sei que você queria muito ir para casa do seu amiguinho, mas a minha decisão hoje é não. Hoje, não. Ai, mãe, eu quero. Aí a mãe permissiva, ô filho, você quer? Então tá bom, então faz assim, ó, tá? Então você vai, a mamãe te pega, essa é a mãe permissiva. A mãe autoritária fala assim, eu o quê? Eu já disse não. Não, e pronto, e acabou. Por que você tá me perguntando? Ó, calado, nem um pio mais aqui. Eu já decidi, ponto e acabou. Essa é a mãe autoritária. E a mãe consciente, ela vai dizer o não, vai dar o limite, e a criança vai manifestar emoções, e essa mãe vai dizer, ô filho, eu sinto muito, eu sei o quanto você queria ir. Eu entendo o que você está sentindo, é difícil, né? Quando a gente quer ir num lugar e não consegue. Eu entendo, filho, o que você está sentindo. Mas a minha resposta continua sendo não, tá? Eu amo você, eu entendo você e não, hoje você não vai. Porque o amor não pode estar condicionado. Se você fizer isso, eu te amo. Essa é a mensagem que a gente passa para a criança, sem que a gente saiba. Então vamos nos levantar e sair dessa geração permissiva. O que você me disse? Você está nessa geração permissiva? Eu estava na autoritária. Mas quando você começa essa jornada de consciência, você cai algumas vezes na permissividade, até você encontrar o equilíbrio. Porque eu sabia que eu não queria ser mais aquela mãe, usar aqueles métodos, ao mesmo tempo que eu não sabia o que fazer diante das situações que eu vivia com os meus filhos. Então eu te convido para abrirmos mão da permissividade, darmos limites claros e estabelecidos para as crianças, sem usar métodos que ameaçam, que trazem violência física para a criança, emocional ou psicológica. Existe outra maneira de fazermos isso. E é possível, eu fiz na minha casa, eu descobri todo esse universo, faz sentido, os seus dias ficam mais leves, as brigas diminuem. E você vê o reflexo disso nas crianças e é muito legal de ver. É muito legal. E vale muito a pena. Você não se arrepende, você não iria se arrepender. Entender, começar a entender a partir de agora a sua criança, o emocional dela, o que o comportamento dela está falando para você, o que o comportamento dela revela para você, do que essa criança está vivendo, do que você está vivendo. Sim, é necessário termos o equilíbrio. É o caminho do meio. É entender a minha firmeza, precisa ser clara com meu filho. Mas não precisa ser uma firmeza acompanhada de uma rispidez, de um controle, de uma ameaça, de uma você tem que fazer, pronto e acabou. Mas trazer junto a gentileza de que sim, os nossos filhos podem manifestar emoções. É que a gente não vê o comportamento deles como manifestar de emoções, a gente vê o comportamento como um mau comportamento. É um mau comportamento, eu preciso corrigir, quando no fundo é a manifestação de como essa criança se sente emocionalmente. Entende a diferença? Então é muito importante, muito importante. E eu quero dizer que essa nossa live é a primeira das 5 lives de aquecimento. Está chegando o nosso evento, a imersão Meu Filho Não Me Obedece. Tem alguém aí vivendo isso? Lá eu vou te ensinar como lidar com a birra e com o mau comportamento sem você perder o controle. Então se inscreva, você precisa clicar no link da minha bio. Clica no link da minha bio, tem um link lá azulzinho.
você clica nele, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp para você não perder nenhum lembrete da aula, você não perder nenhuma informação. E prepare-se, hein? Coloque o cinto de segurança que nós vamos ligar os motores e vamos decolar. E vai ser maravilhoso. E hoje foi a série 1 de 5. Então, quinta-feira tem de novo. Quinta-feira eu vou falar sobre a diferença do mimar para o acolher. Porque é diferente mimar do acolher. Mimar é uma coisa, acolher é outra. Então, quinta-feira eu vou falar sobre isso. E é aquilo que eu te falei nas outras lives. Vai juntando um quebra-cabeça no outro, vai juntando uma pecinha na outra, e as chaves vão virando em você, e você vai fazendo novas descobertas e mudando a si mesmo. Então, faça logo a sua inscrição, não perca tempo. Aproveite e convide mais uma mãe para participar da imersão. Temos a nossa série de 5 lives que começa hoje, a nossa próxima é quinta-feira. E prepare-se para o evento, a imersão Meu Filho Não Me Obedece. E dia 27 de março, prepare-se para você entrar na comunidade Damas. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso ter você conosco. Quem gostou, manda um coraçãozinho. Manda um coraçãozinho aí. Ai, muito bom sempre estar aqui com vocês. Uma segunda-feira, começar a semana com tudo, falando sobre isso. Pra mim é muito bom, é motivo de muita alegria. E não para por aqui, porque quinta-feira tem o nosso encontro novamente. Quinta-feira à noite, na nossa próxima live. E sábado eu tenho um encontro presencial, eu faço um evento presencial por mês, é o Café com Simone Cruz, onde nós temos uma tarde enriquecedora de muito conteúdo, conhecimento e vida prática. Então eu reúno as mulheres uma vez no mês, você adquire o ticket de R$37 e vem para esse encontro e vem para essa palestra. Live maravilhosa, grata a Deus por seus ensinamentos, Simone. Obrigada, eternizando fases. Glória a Deus por isso. Vem pra cá, traz mais pessoas. E eu tenho certeza que aquilo que foi bom na minha vida, o tanto que isso impactou a minha vida, vai impactar a sua também. Estou muito feliz em você estar aqui comigo. E prepare-se e venha para todas as outras. Você está aqui. Eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma depois que você participar desse evento. Beijo! Até quinta-feira na nossa próxima live.